Olá, e vamos iniciar nossa aula número 3 da sequência de 5 encontros do workshop de Sketch. Na aula de hoje nós vamos apenas com uma caneta ou um traço digital fazer o sketch de flores. O tema floral ele é muito interessante porque você trabalha com dois elementos bastante distintos, que são sólidos geométricos, ou seja, os vasos, e traços orgânicos, que são as flores. Então a primeira coisa que a gente faz no sketch é determinar a altura, né, que vai ter tanto a flor quanto o vaso, uma vez que são dois elementos e eles vão ter que estar em harmonia. Após isso, eu recomendo que você trabalhe primeiro o vaso, por ele ser um sólido geométrico e por ele sustentar a base da flor. O que eu recomendo nesse caso? Claro que vai depender do vaso, mas no vaso que eu estou desenhando, eu utilizo o formato das elipses, porque é um vaso redondo, né? Ele é uma esfera, né? Mas ele tem pontos diferentes de elipse, tanto no meio, na base um pouco mais no alto e abaixo. E aí eu vou tentando fazer a simetria. Lembrando que esse é um sketch. Então você não precisa estar tão focado na simetria, mas no registro da forma. As bases de sustentação do vaso também são pequenos cilindros, né? Então eu já desenho nesse caso, e esse vaso específico ele é formato de barro, né? Então ele tem algumas ranhuras que é própria da cerâmica, né? Do processo de feitura do torno, né? Então ele tem alguns riscos ali que dão um ornamento todo especial no vaso. Feito isso, agora vamos trabalhar as flores. Como eu disse, a flor ela tem uma linha orgânica. Você não vai copiar flor por flor, pétala por pétala. Mas você vai dar a ela um traço mais orgânico, mais arredondado. Outra coisa também é você tomar um certo cuidado para quando você for fazer o sketch, você trazer também um pouco de poética, né? Eu estou desenhando nesse caso uma orquídea e ela tem um ferro de sustentação no caule, senão ela fica no chão ou ela fica sem a devida sustentação. No sketch não há necessidade de fazer esse ferro, porque na hora de você fazer o desenho gráfico não vai ficar parecido, a gente não vai saber o que é o ferro e o que é o caule. Então você faz o caule, que ele é mais retorcido, você pode engrossar um pouquinho mais, só para dar um pouquinho mais de sustentação, né? E aí vai ficar um tema bastante interessante. E aí, procure ser bastante solto na questão das flores, né? Uma vez que você não vai copiar pétala por pétala, procure fazer pétalas bastante soltas, diferentes, para que você tenha realmente uma mescla entre criação e observação. A orquídea ela tem umas folhas, né, de sustentação, e o vaso também tem umas pequenas madeiras na base. Então eu vou tentar registrar tudo isso. Uma sugestão de pintura de cor, né, é você de repente pintar as pétalas da orquídea. Vai ficar um resultado bem interessante. E as folhas. No exercício de hoje eu apenas vou fazer o registro à caneta. Mas se você tiver com um caderno ou se você quiser colorir, eu acho que esses dois elementos ficam bem interessantes. E aí você pode deixar o vaso um pouco pintado ou meio pintado, isso também fica bonito, né? Um dos segredos do sketch é que você deixa os desenhos incompletos, as pinturas incompletas também, né? Apenas uma sugestão, que fique apenas uma característica de estudo. Tanto as folhas quanto as orquídeas, eu gosto de pensar nelas com um desenho mais orgânico, mais retorcido. Então eu não estou seguindo propriamente o desenho em si, eu estou procurando fazer linhas mais orgânicas. Bom, pessoal, a gente já está chegando no final do sketch. Agora, o que é interessante é você estudar um pouco da luz e sombra. A sombra ela é refletida, né, na base da parede e tem uma base de chão que dá uma outra angulação de sombra. Os sketches são muito importantes que você trabalhe com posição, diferenças de traço e diferenças de sombra. Quando você faz isso, você acaba tendo um estudo completo
e, como vocês podem ver, num curto espaço de tempo. Né? Não há uma necessidade de você desenhar 8, 9, 10 horas por dia. O que é interessante é que você tenha um bom cronograma de estudos, uma boa organização de temas e que você se desenvolva a partir das reflexões desses desenhos, onde você pode melhorar, onde você pode fazer um desenvolvimento maior das suas habilidades. Não é sempre que as pessoas desenham, por exemplo, um vaso com flores. Muitas vezes, principalmente no nosso segmento de desenho de ilustração, de quadrinhos, as pessoas preferem desenhar super-heróis. Mas um desenho como esse tem a sua dificuldade, tem o seu aprendizado e ele pode render subsídios para outros desenhos de criação, como por exemplo tentáculos, monstros, plantas carnívoras e etc. Tudo vai depender do seu grau de criatividade e imaginação. Bom, pessoal, estamos chegando mais ao final de uma aula de sketch. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam o vídeo. Se vocês acham que esse tipo de vídeo ajuda no seu desenvolvimento enquanto desenhista, enquanto profissional, assine o canal, que você vai ter uma série de workshops sobre os mais variados temas, versando sempre ou partindo sempre do desenho. Não esqueçam sempre que esse sketch pode render ilustrações, tanto em Illustrator, Photoshop, na esfera, manual. Nunca pense que o sketch ele é um final nele mesmo. Pense que ele pode render diversas outras ideias, fontes de poema e etc. Enfim, sempre trate o sketch como um objeto de estudo, um objeto de diversão, tá certo? Então, pessoal, desde já o meu muito obrigado e fiquem atentos ao próximo workshop de sketch.